Rádio Nossa FM, a sua rádio. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Doutor Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Doutor Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Entendeu? Quando transmite já... Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 5 de novembro de 2023, abrindo esta sala de aula, mais um dia de estudo. Hoje o tema que nós vamos estudar, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Né? Extraído da obra O Livro dos Espíritos, estamos dando sequência, né, à obra O Livro dos Espíritos, estudando com o Evandro, que já está aqui, tricolor, feliz da vida. Né? Hoje na técnica o Bruno, está com o Celso Tinto e o Marco Lazzarini. Bom dia, Evandro, parabéns aí pela conquista inédita, né, do Fluminense, né, ontem. E parabéns também pela netinha, né? Ontem também aniversário. Festa dupla. Isso. Bom dia, minha gente. Bom dia, meus amigos que estão presentes. Márcio, Marquinhos, Celso, Bruno, meu anjinho da guarda. É uma alegria muito grande novamente estar com vocês nesse dia tão especial da minha vida, né? Com o meu tricolor ganhando esse título maravilhoso e a minha netinha fazendo um ano, né? Juntou as duas coisas e a gente só tem que agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento tão especial e desejar que essa felicidade que a gente sente possa se irradiar, se espalhar para todas as pessoas que estiverem ligado com a gente nessa manhã. Obrigado por vocês estarem conosco e que a gente possa ter um dia maravilhoso de muita paz e muita felicidade. Muito estudo produtivo para todos nós. Lembrar que você pode sintonizar a rádio pela Radiosnet, o aplicativo, transforme o seu celular num rádio de pilha, Radiosnet, ou também o aplicativo Nossa FM 87.7. E também pelo Facebook, já está no Facebook, já o Bruno está no Facebook e também no YouTube também, programa A Luz do Espiritismo e Nossa FM 87. Pro sorteio, bom dia, Marquinhos, mais um dia de estudo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Evandro. Parabéns pela netinha. Um ano da netinha, parabéns pelo Fluminense. Enquanto isso, meu Botafogo está entregando o título para o Palmeiras, de bandeja. Resolveu não querer ficar com o título, não gosta. Bom dia, Bruno, Celso Quintas e nossos cativos ouvintes aqui do programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia a todos vocês. Aí a gente lembra aqui os pontos fundamentais da doutrina espírita, que é importante destacar o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus. Muitos pensavam que ia vir por fenômeno, né? Uma coisa assim, fenomenal, só que veio por quê? Por livros. Livros convidando a gente a abrir a obra e a estudar, a ler e a estudar, entender, apreender, né? E a gente destaca aqui os pontos fundamentais que vai estar para todas as outras doutrinas, porque os espíritos, quando perguntam, quer dizer, Kardec, quando perguntou aos espíritos, o espiritismo é a religião do futuro, e os espíritos foram bem categóricos, bem claro, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Né? Porque os pontos fundamentais da doutrina espírita primeiro é a crença em Deus, e realmente hoje boa parte das religiões no planeta Terra tem um Deus único. Antes era politeísmo, né? Acreditávamos em diversos deuses, inclusive Roma, né?
era o deus Júpiter, né? Então tinha lá, pegou também dos gregos também. Então era normal ter o politeísmo, até pelo grau de evolução daquela época. Mesmo na época de Jesus, os romanos eram politeístas, acreditavam em diversas divindades, em diversos deuses. O segundo ponto importante é a imortalidade da alma. E isso todos nós que temos uma religião somos espiritualistas, né? Sabemos que nós espíritos somos espiritualistas, mas nem todo espiritualista é espírita, óbvio. Então, a gente tem uma religião, já acreditamos que há a imortalidade da alma, né? Terceiro ponto é na comunicabilidade dos espíritos. E a gente tem um exemplo clássico, está na Bíblia, de Jesus conversando com 2 espíritos no Monte Tabor. Só não sei o versículo e capítulo que eu não decoro. Mas está bem claro lá, ele conversando com 2 espíritos, Moisés e Elias. Então, a comunicabilidade dos espíritos de forma séria, de forma de responsabilidade, com responsabilidade, ela é válida. Moisés não ia proibir algo que não existia, né, Bruno? Ele proibiu lá atrás a comunicabilidade dos espíritos frívolas, aquelas por interesses próprios. Essa que ele proibiu, essa não faz bem nem para a mente, nem para a saúde. Na realidade, Márcio, nesse ponto, a gente tem que entender o seguinte: o que foi colocado por Moisés não era a proibição da comunicação. Por quê? Porque naquela época Moisés não conhecia essa possibilidade da comunicação. Isso não era compreendido. O que na realidade Moisés vem a proibir, e isso tem uma razão histórica, por quê? Porque ele precisava cortar todos os laços, todas as atividades que lembravam o povo egípcio, que o povo hebreu tinha essa absorvido. Sim. Então, o que Moisés proibiu, na realidade, não foi a mediunidade, foi a necromancia. Sim. O que é isso? A necromancia, da palavra necro, né, necrotério, tem relação com cultos, com atividades, como, por exemplo, com partes dos cadáveres. Eles faziam altares, faziam cerimônias, porque isso era uma tradição do Egito, não era do povo hebreu, né? Além do que, eles acreditavam que, por exemplo, se você fizesse um chá com partes do corpo, né, sangue, ossos, isso dava vitalidade. Era como se fosse, vamos dizer assim, vitamina. Vitamina, né? Queria... Então, tudo isso Moisés teve que fazer o quê? Teve que cortar. Sim, cortou geral. Né? Aí, sem contar as práticas que se faziam com espíritos bem atrasados. Exatamente. Bem ligados à carne ainda. Tem uma passagem, inclusive, na Bíblia, quando alguém vai lá denunciar 2 médiuns. Estão profetizando lá, e ele fala: quem dera se toda Israel profetizasse, fosse médios iguais a eles, nessa realidade. Né? Eram médios mais responsáveis. Médios, exatamente. Isso daí, aí a turma coloca tudo num balaio só. No mesmo balaio só. Fez a mediunidade, teve a comunicação. Aí foi Moisés proibiu, etc. Quem dera, né? Essa lei que era da necromancia, ela foi, vamos dizer assim, ela foi transferida para a mediunidade, mas Moisés não poderia proibir uma coisa que ele fazia. Que ele fazia direto, né? Sim, perfeitamente. Mas realmente, como o Marquinhos falou, colocar todos nós, ser humano, colocamos tudo no mesmo balaio. Levamos tudo no mesmo... aquele negócio, é o extremo, né? Bom, e o quarto ponto, né, é a pluralidade das existências, né? Que é a reencarnação, que nós tiramos no passado, como se estivesse assinando o papel e mudando a lei de Deus, né? Isso foi feito num concílio, inclusive, numa imposição de uma imperatriz ao seu imperador. Eu não quero voltar como escrava, não quero voltar como serva, porque ela botava para quebrar. Porque... Botava para quebrar. Entendeu? Era um caso sério. Não é? Então, eu não quero... Muda isso aí. Aí ele convoca o concílio, né, o primeiro concílio de Constantinopla, 13 bispos presentes. Quando eu falo isso, parece que eu estava presente lá, rapaz. Você estava assistindo? Um dos bispos que estava lá? Estava votando. Aí o imperador bateu na mesa, Bruno. A partir de hoje, quem falar
em reencarnação, naquela época não falava no termo reencarnação, a volta do espírito ao corpo vai ser anatematizado, quer dizer, anátema, quer dizer, amaldiçoado. Se continuar falando, além de ser amaldiçoado, vai ser perseguido. Se continuar falando na volta do espírito ao corpo, além de ser amaldiçoado, perseguido, vai apanhar. Se continuar falando em reencarnação, vai ser amaldiçoado, né? Vai ser perseguido, vai apanhar, vai ser julgado e condenado. Aí escolhe, né? A boca do leão ou a fogueira santa. Então, ninguém falou mais em volta do espírito. Isso os bispos, todos eles, os 13 bispos presentes, aceitaram, acataram a ideia e como se estivesse mudando a lei da natureza. Quer a gente queira, quer a gente não queira, todos nós passamos pelo choque da matéria, que é a reencarnação, né? A pluralidade das existências. O último tópico, para a gente não é novidade nenhuma, e foi o motivo pelo qual me tornei espírita, na pluralidade dos mundos habitados. Vidas fora do planeta Terra. Todos os planetas, todos os orbes, existem vidas diferentes da nossa, da constituição física diferente da nossa, umas mais brutas, outras mais tênues, mais sutis, mas todos os orbes são habitados. Então, 5 pontos, né, que eu coloquei aqui: crença em Deus, imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, leis cósmicas, qualquer parte do universo, né, de Deus, desses trilhões de planetas existentes aí, bilhões de galáxias que até hoje nós alcançamos através dos nossos telescópios rudimentares. Então, são leis da natureza, né? Não dá para se derrogar, não tem jeitinho. É lei da natureza. Então, são 5 pontos que vão chegar nas outras doutrinas. Vai demorar um cadinho? Vai. Nem que demore 1 milênio, 2 milênios, 10 milênios, mas vai chegar. É gradativo, né? Ainda mais o mundo agora, o planeta Terra, saindo do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, onde nós bem sabemos que o umbral está sendo esvaziado. Está todo ele aí, basicamente, encarnado, né? Então, nunca foi tão fácil saber quem é joio e quem quer ser trigo. Ou se esforça para ser trigo, né? O momento está chegando, né? Já chegou, já chegou. O momento está tá chegando, aí, né? E tem coisas que, por mais que a gente tente negar, não tem como você ir contra a realidade, os fatos, né? Se você pensar que Deus criou o universo infinito, né, com bilhões, bilhões e mais bilhões de galáxias enormes, gigantescas, com um número incalculável de estrelas, de planetas, né? É inadmissível que Deus venha criar tudo isso para deixar vazio. Sim. Não é nada na obra de Deus não tem um objetivo, não tem uma função. Por menor que seja o ser, por mais frágil que seja a criatura, ela tem uma função na natureza, não é? Então, seria assim, colocar Deus de uma forma muito pueril, muito simples, né? Criar o universo inteiro e pôr vida só na Terra. Qual o sentido disso? Por que Deus faria isso? Então, criar só a Terra, não precisava criar mais nada. Como os espíritos deixam bem claro na obra O Livro dos Espíritos, orgulho e egoísmo do ser humano acreditar que só tem vida aqui no planeta Terra. Então, mas faz parte do nosso progresso espiritual, cada um está no grau de evolução, cada um está no grau de entendimento que pode absorver. Hoje nós vamos estudar aqui com o Evandro, nessa manhã de domingo, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. No capítulo, né, da obra, a primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, publicado em Paris em 18 de abril de 1857. Muito bem, então 9 horas em ponto, nós vamos entrando no estudo desta manhã de domingo, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, na questão 244b da obra O Livro dos Espíritos. Não estamos pulando nenhuma pergunta, nenhuma resposta, estamos dando sequência à obra, né, já há alguns meses, né? Alguns meses, eu não lembro se você já tem 2 anos ou 3 anos. Tem 2 por aí, anos né? já. Então, e como fazemos na casa espírita, né? É assim que fazemos na casa espírita. Faz uma prece, depois da prece inicia os estudos, né? Uma obra, e aí são diversas obras, né, para a gente estudar, né?
Graças a Deus. Então, aqui, ó, a questão 244b, o Evandro. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Com relação. E os espíritos responderam: ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhes transmite ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores, em perfeição e instrução. Logicamente que a gente tem que respeitar, entender a crença de cada um, a forma com que as pessoas entendem e se dirigem a Deus, né? Porque Deus, ele é uma abstração, depende de cada um. Depende daquilo que você acredita, depende de que forma você se dirige a Deus, né? É lógico que Deus ele está presente em todos os lugares, em todas as pessoas. Deus está dentro de cada um. Só que quando você fala em comunicação, a comunicação ela depende de vários fatores. Não tem como, por exemplo, eu, que sou totalmente analfabeto nesse negócio aqui de internet, de tecnologia, eu não sou igual o Bruno, assim, que domina tudo, que sabe tudo. Eu sou totalmente acéfalo nisso, né? Eu mal sei entrar no Zap, né? Então, eu preciso de quê? Eu preciso de auxílio, de ajuda, para muitas coisas. Quando você se refere a Deus, Deus é perfeição. Nós somos a sua criação ainda extremamente arcaica, imperfeita, atrasada. Para que haja essa conexão direta, nós precisamos de quê? Nós precisamos dos intermediários. Por isso que cada um de nós tem o seu amigo espiritual, o seu protetor espiritual, o seu anjo da guarda. É esse irmão que vai entrar não em contato com Deus, mas existem muitas escalas superiores, né, que precisam ser, vamos dizer assim, seguidas. Você, quando, por exemplo, você está numa empresa gigante, você precisa de alguma coisa, você precisa de uma informação, você precisa de uma solicitação, seja qual for, você não vai direto no dono da empresa, você vai aonde? Você vai nos departamentos que existem dentro dessa empresa e que farão com que a sua solicitação ela chegue até os órgãos competentes, não é assim? Sim. Deus é a mesma coisa. Não é? Porque, como ele diz aqui, é uma questão de quê? De ser digno. O que quer dizer isso? Você tem que estar em condições necessárias, fortes, para que essa sua vontade, para que esse seu pedido, para que essa sua solicitação, ela seja analisada, ela seja vista se há possibilidade ou não. Então, quem faz isso são os departamentos espirituais, que te conhecem, que te seguem e que sabem o que é melhor para você. Porque, muitas das vezes, o que a gente pede não é aquilo que a gente precisa. Não é aquilo que a gente necessita no momento. E o detalhe aqui, né, essa questão 244b, ela é desdobrada em 3, né, porque a primeira é 244, que Kardec formula, os espíritos veem a Deus. Então, por isso, dessa resposta com relação à questão a 244b e a resposta da obra. Agora, a questão 245 da obra O Livro dos Espíritos. A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Não. Ela reside em todo ele. Ou seja, nós estamos falando de um outro tipo de sintonia, de capacidade. Nós, quando estamos aqui ligados à matéria, ao corpo físico,
todos os nossos sentidos, eles são limitados pela matéria. É claro, a matéria ela cria uma barreira. Né? Por exemplo, quando você tem um cachorro, um animal, né? Principalmente o cachorro, o cão, ele não precisa te ver para que ele possa te sentir. Por quê? Os sentidos dele, o olfato, né, a audição, ela é tão apurada que pelo movimento, né, que você pisa no chão, e pelo cheiro também, ele sente. Cheiro, Você vê o elefante, um olfato muito o elefante, que é um dos maiores animais da Terra, como eles conversam? Um elefante está no lugar, o outro está a quilômetros de distância, mas ele sabe perfeitamente onde o outro elefante está. Por quê? Porque ele, naquele tamanho todo, ele pega a sua pata e só encosta na terra. Pela vibração da terra, ele se comunica. Ele sabe, por exemplo, onde tem água. Né? Por quê? Porque embaixo da pata do elefante existem sensores que captam as vibrações da terra. Nós temos os nossos sentidos muito limitados pela matéria. Quando você sai da matéria, essas sensações, essas percepções, elas se ampliam. Não é? Então, você tem capacidade de ter percepções que, quando nós estamos no corpo, nós não conseguimos. E no mundo espiritual ela amplia, né? Uma das propriedades do perispírito. Agora, a questão 246. Os espíritos precisam da luz para ver? E eles responderam: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que se podem achar-se por expiação. Quando Kardec questiona, né, como Deus criou os espíritos, e os espíritos respondem que somos todos iguais, somos todos criados iguais. Ou seja, todos nós somos criados para a luz. Não é? Só que ao longo do tempo, o que a gente faz com esta luz que nós temos? Nós vamos abafando ela. Né? Nós vamos limitando a luz. E a luz ela se expande em todas as direções. Então, dependendo do momento em que você está, do momento em que você está vivendo, você vai estar ou na luz plena, total, ou então nas trevas. Mas não é a treva exterior, como ele diz aqui. É aquilo que você emana. Por isso, quando a gente fala no umbral, por exemplo, que a gente diz que o umbral ele não existe, ele é a criação do espírito. Por quê? Porque o umbral é justamente esse momento de trevas que você está vendo, ou seja, você apagou a sua luz. Por isso que Jesus disse que brilha a vossa luz. Quando você apaga, você limita a sua luz, o seu campo de ação como espírito também vai diminuir. É claro. E ela não precisa de uma luz externa para se poder visualizar, para espargir. Aqui estão em expiação, são aqueles espíritos ainda presos às questões materiais, aí, como você bem disse, se apagam, né? Exatamente. A sua capacidade espiritual, que é igual para todos, né? Por isso que os espíritos disseram, fomos criados todos iguais. Ou seja, com a mesma capacidade. Mas aí o desenvolvimento dessa capacidade, desta condição de você usar todas as suas possibilidades, vai depender única e exclusivamente do momento em que você está vivendo, da sua vontade, do seu desejo, né, de você estar na luz ou nas trevas. Tudo depende de você. Muito bem. Olha, a Carmen Beatriz, lá do Triângulo, o Evandro, mandou um abraço aí para a Carmen. Ela citou o seguinte e fez uma pergunta para você aqui. Os espíritos na erraticidade sentem dores morais, espirituais e físicas diante de sua percepção. Pergunta ao convidado. De que forma amparar, acolher, auxiliá-los em suas mazelas e o amor sendo ferramenta nesse processo? Bom dia, minha querida Carmen Beatriz. Prazer em falar com você novamente.
todas as sensações dos espíritos, elas estão diretamente ligadas à sua condição evolutiva. Não é? Então, as dores, as amarguras, os sofrimentos, eles vão existir até quando o espírito quiser. O mundo espiritual nunca nos abandona, jamais, em momento algum. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, não é? Se eu estou numa condição ainda de me prender à dor, logicamente a espiritualidade ela vai estar ali pronta para me ajudar, mas ela só poderá fazer isso quando eu permitir. A gente sempre pergunta, se Deus criou o bem, por que existe o sofrimento? Por que as pessoas sofrem? As pessoas sofrem porque querem. É simples. Não é? É simples. Nós vamos sofrer, nós vamos sentir dor o tempo que a gente quiser. Não é Deus, não são os espíritos superiores que determinam quando e de que forma você vai sofrer. Porque isso é uma escolha nossa. Abandone o erro. Faça as coisas certas, siga a lei de Deus, que você não sofre mais. Mas enquanto nós desejarmos, nós quisermos, nós vamos sofrer. Mas o amor de Deus, a espiritualidade amiga, ela vai estar sempre ali, esperando o momento em que você diz assim, bom, agora eu não quero mais, agora eu quero melhorar. Aí você vai evoluir. Muito bem. Igual o Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco Espírito Santo Neto, fala que o espírito, muitos espíritos só querem parar de sofrer quando cansa de sofrer. Não é que está sofrendo, cansa de sofrer, agora eu quero melhorar. Cada um tem seu momento. A gente tem que entender o seguinte, na natureza, nada pode ser atropelado. Não é? Uhum. Nós temos que, com o tempo, com a experiência, é por isso que a gente tem a oportunidade de experimentar todas as vicissitudes da vida, todos os momentos bons e ruins. São aquisições que nós vamos adquirindo, não é? Mas temos que respeitar o momento de cada um, e a espiritualidade ela faz isso. Ela respeita o seu momento. Sim. Ela não vai te impor nada. Você quer continuar no erro, você quer continuar praticando o erro, você vai continuar. É uma opção sua. Não é? A partir do momento em que você não quiser mais, você vai ter todas as oportunidades de melhorar. Mas isso tem que ser uma decisão sua. Não pode ser o meu amigo espiritual, o meu amigo Celso, que me acompanha há tantos séculos. Não é? As burradas que eu faço hoje, ele está aqui do meu lado olhando, mas ele não vai interferir. Falar, você quer fazer? Eu já te falei que isso aí não dá certo, mas você quer fazer? Faz. Não é? Ele já falou isso para mim. Já dá muita cabeçada porque você é teimoso. Isso aí. Agora, questão 247 da obra O Livro dos Espíritos. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para ver o que se passa em dois pontos diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? E eles responderam, como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vem em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. São os espíritos superiores que podem, com a vista, abranger um conjunto. É claro, né, que quanto mais você se aproxima da luz, mais se amplia a sua capacidade de ver e de entender. Porque não é só ver, você tem que entender. Uhum. Não é? Hoje, por exemplo, nós aqui que estamos encarnados, nós temos uma condição de saber as razões do que aconteceu, do que acontece conosco nessa atual existência. Eu lembro, por exemplo, de coisas que aconteceram na minha vida de 10 anos, de 20 anos atrás.
Mas quando eu era bebê, eu lembro? Não, por quê? Porque a minha condição espiritual estava limitada ao corpo que eu estava vivendo naquele momento. Sim. Não é? Uhum. Então, as lembranças, com o tempo, elas vão se apagando. O espírito, ele fora do corpo, ele tem uma condição de ampliar essas lembranças. Não é? Por quê? Porque a matéria não influencia mais nisso. Uhum. Então, você vai lembrar de coisas que aconteceram em vidas, em existências passadas, e que vão te mostrar as razões das coisas que acontecem hoje. Mesma coisa é a visão. Hoje, a minha visão, ela se limita às coisas que estão acontecendo agora e que aconteceram ontem, há 10 dias atrás. Não é? Mas, e antes? Eu não lembro mais. Por quê? Porque isso não ficou retido no meu pensamento, na minha consciência. Mas elas estão guardadas ali. Então, quando o espírito está fora da matéria, a sua capacidade de ver, ela vai se ampliar, dependendo do grau de evolução, do momento em que você está vivendo. Não é? Então, quanto mais você se ilumina, maior será o seu campo de visão. Quanto mais você fica agarrado à escuridão, menos você vai conseguir enxergar coisas. Não é? De dia você tem uma visão, à noite você tem outra. E é bem claro aqui na resposta dada pelos espíritos, né, para Kardec, né, o espírito transporta com a rapidez do pensamento. Ele pode, inclusive, não só transmitir o pensamento, como também entender o seu pensamento naquele presente momento. Exatamente. Ler o pensamento e responder, né, Marco? Exatamente. Né? Exatamente. Então, por exemplo, como as pessoas pensam assim, por que quando a gente morre, né, eu vou sentir frio, eu vou sentir fome? Sim. Por quê? Porque você está ligado a isso. O espírito não precisa de se alimentar, o espírito não precisa dormir, quem precisa é o corpo. Mas a partir do momento em que você está ligado às sensações do corpo e não do espírito, você vai sentir essa necessidade. Não é? A partir do momento em que você se afasta da materialidade, você se aproxima da espiritualidade, essas necessidades, elas não serão mais importantes para você. Por quê? Porque você não terá as necessidades da matéria. Não é? Verdade. Por isso que os espíritos mais adiantados, eles não precisam se alimentar igual a gente, né? Eles se alimentam de quê? Eles se alimentam das energias da natureza. Porque nós somos a natureza, nós pertencemos à natureza, fazemos parte dela. Mas cada um está no seu momento, e isso precisa ser respeitado. Muito bem. E Kardec faz um adendo, né, sobre essa resposta dada até no presente momento. Ele coloca assim: no espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Não havendo luz, ele fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver é um atributo próprio, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Exatamente. Assim como tem, por exemplo, animais que vivem lá nas profundezas do oceano, né? Eles não conseguem, eles são cegos, mas eles têm o quê? Outra percepção. Né? O morcego, por exemplo, o morcego não enxerga. Ele usa o quê? Percepção. A percepção. Então, nós ainda estamos presos aos nossos 5 sentidos físicos. Né? Porque nós vivemos nesse mundo.
Nós estamos limitados pelos nossos sentidos. A partir do momento em que você se torna um espírito, e um espírito de um determinado momento evolutivo, essas sensações físicas, elas deixam de ser importantes, você não precisa mais delas. Você vai usar as faculdades do espírito, né? E todas essas faculdades, todas essas possibilidades, elas se ampliarão dependendo do que você emite, do que você irradia, não é? Porque não são privilégios, é a natureza que você usa ou não. Depende de você. Nada na lei de Deus depende de Deus, depende da gente. João, nós estamos aqui com o Evandro nessa manhã de domingo, hoje estudando a obra O Livro dos Espíritos, dando sequência à obra, né? O Livro dos Espíritos. Agora vamos ver na questão 248 da obra. O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois que sua visão penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. É a mesma coisa que a gente fala, né? Sobre os espíritos saberem tudo. Eles sabem tudo, eles veem tudo, eles conhecem tudo. Podem sim, mas nem todos conseguem. Sim. Não é? Isso depende do grau, né? Depende, como tudo é uma questão de foco. Algumas pessoas já chegaram para a gente, né, questionando: se os espíritos veem tudo que eu faço, os espíritos veem, se eu fizer isso, os espíritos vão saber? Depende, cara, depende. É só aquilo que interessa para eles. Claro, se você está mergulhado num oceano de espíritos, não é? Ali tem centenas, milhares de espíritos ao seu lado. Eles não estão nem aí com o que você está fazendo. Desde que aquilo que você faça não esteja de acordo com aquilo que eles também querem. Certo? Então, se você está num ambiente, por exemplo, de muita treva, de muito pensamento negativo, e você está pensando, você também está envolvido naquilo ali, aqueles espíritos todos que estão ali, eles vão te ver. Por quê? Porque você criou a ligação. Sim. Baixou o padrão vibratório, né? Vamos assim dizer. Né? Você está, por exemplo, na rua, aí sai uma briga na rua. Aí você vai lá e começa a incitar a briga. Você quer, né? Você fica torcendo para que um mate mesmo, que arranque sangue, que esfolhe o outro. Você entra na sintonia. Mas se você está ali e você começa a orar, a pedir aos espíritos superiores que vão ali, que acalmem as pessoas, que tranquilizem, que você saiu daquela vibração. Aí você vai entrar onde? Na vibração dos espíritos superiores. Sim. Então, toda aquela confusão que está havendo ali, você não será envolvido. Por quê? Porque você não está na vibração. Não é? Então, nós vamos ser atraídos naturalmente por aquilo que a gente deseja. Não é? Nós vamos ver aquilo que a gente quer. Não é? E nós seremos vistos por aquilo que a gente está emitindo. Olha, eu estou aqui, vem aqui. Eu estou aqui, eu quero vocês aqui. Não é? Dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, se você está pensando coisa ruim, se você está com raiva, se você está com mágoa, se você vive brigando com a sua esposa, com o seu marido, se a sua casa não tem harmonia, não tem paz, o que você acha que vai estar ali? Não é? Vai ser uma confusão, vai ter espírito ali para pôr fogo. Então, na hora da confusão, na hora da briga, na hora da discórdia, se você começar a pensar a mesma coisa, você vai estar alimentando aquela confusão, aquela fogueira. Você vai estar jogando gasolina aditivada na fogueira, que pega fogo mais rápido. É verdade. Não é? Então, você tem que colocar o quê? Você tem que colocar o antídoto. Já aconteceram alguns fatos recentemente, né, que as pessoas falam assim: mas você não se posiciona, você não dá a sua opinião. Mas a minha opinião vai mudar alguma coisa? Não.
Então você espera a tempestade passar, as coisas se acalmarem, que aí sim, depois, você conversa com as pessoas. E se você achar que as pessoas estavam erradas, você chama ela e fala com ela. Entendeu? Mas na hora que o fogo está pegando, você vai começar a falar um monte de coisas, e quando você fala sem pensar, geralmente você fala besteira. A gente sempre pergunta, como Jesus agiria? Jesus chegava assim no meio daquela confusão, ele já saía dando bronca em todo mundo? Ele fazia isso? Não. O que ele fazia? Ele chamava um, outro e falava. No seu particular, no seu íntimo. Não é? Porque no momento de confusão, de briga, você vai tomar partido de um lado ou do outro? Quem está certo? Quem está errado? Não é? Ninguém está certo. Ninguém está errado. Muito bem. A Carmen mandou um recado aqui para você aqui, Evandro. Ó, agradeço as explanações do convidado, suas explicações esclarecedoras e riquíssimas. O programa está excelente e sempre algo a agregar e algo a refletir. O amor cura todas as mazelas e esse amor é acolhedor, transformador. Parabéns ao convidado, agradeço aí a Carmen Beatriz, aí, sintonizada aqui na sala de aula, no programa Luz do Espiritismo. Obrigado, Carmen Beatriz, você é especial, você mora no meu coração. Agora a questão, né, falando sobre percepções ainda, né, e sensações dos espíritos, o espírito percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos, ou seja, nós estamos falando aqui de sensações que nós temos, mas que nós ainda não conhecemos, ou estão adormecidas em nós. Uhum. Existe uma coisa chamada, que as pessoas chamam de sexto sentido. Este sexto sentido é justamente essa capacidade de você perceber coisas que estão alheias ao seu momento. Não é? São as intuições que você está usando, ou seja, nós somos seres que estamos emitindo vibrações, nós estamos jogando vibrações o tempo todo no universo. Uhum. E também nós estamos recebendo, captando vibrações. Né? Então, todos os nossos sentidos, eles estão diretamente ligados à nossa mente. O espírito, ele usa única e exclusivamente a mente. Né? Mesmo quando nós ainda não conseguimos dominar essa mente, certo? Mas você está usando ela. Sim. Né? Então, quando a gente sai na rua, por exemplo, nós estamos emitindo vibrações. Estamos recebendo vibrações. Então, dependendo do momento em que a gente esteja, nós vamos filtrar essas vibrações. Tanto as que a gente emite, quanto as que a gente recebe. Né? Se você está no momento zen, no momento de paz, se você é campeão da Libertadores, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Você está numa boa vibração hoje. Tudo é maravilhoso demais, não é? Hoje você está numa boa vibração. Você pode falar, hoje então, nada me tira do nada me tira do sério, nada, não é? Então, é isso. Hoje não baixa o meu padrão vibratório de jeito nenhum. É porque você está emitindo com a emoção, com o coração. É radiante. Exatamente. Né? Então, você se ilumina. Quando é o contrário, é a mesma coisa. Não é? Então, você vai estar emitindo vibrações pesadas, ruins. Então, a sua percepção do mundo, das coisas, das pessoas, será de acordo com o seu momento especial, maravilhoso ou não. Está em todo o seu ser, toda a sua alma. Muito bem. A questão 250 do Livro dos Espíritos. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se a elas? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dissemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. É natural, não é? Quanto mais atrasado você é, mais limitado você será. Quanto mais adiantado você for,
mais possibilidades você terá. Então, o espírito que está lá nas trevas do umbral, ele vai estar circunscrito àquele momento em que ele vai estar vivendo. Por quê? Porque a mente dele está presa em um determinado momento. Geralmente, o coração desses irmãos está cheio de ódio, de mágoa, de rancor. Então, ele vai estar preso ali. Né? A partir do momento em que ele se livra disso, essas sensações não são mais importantes para ele. Ele vai começar a vislumbrar novas perspectivas, novas possibilidades. Então, aquilo que prendeu ele durante tanto tempo deixa de existir. Né? Geralmente, esses irmãos que estão no sofrimento, nas trevas, eles estão presos a coisas do passado, que já acabaram, que não existem mais. Aqui na Terra a gente não é assim, né? Na sua vida assim? O que é, por exemplo, um dos motivos da depressão, das pessoas terem depressão? Elas ficaram presas no momento. Elas vivem aquilo ali. As coisas já passaram, já aconteceram, mas elas continuam vivendo ali, vivendo aquele instante da decepção, da dor, né? Então, eles ficam presos ali, eles não conseguem sair daquele momento, então a vida deles para. Então, a partir do momento em que ele se livra deste momento, desta lembrança, deste sentimento, aí a vida começa a caminhar. Você deixa de ter objetivos, você deixa de ter expectativas. E na nossa vida, nós temos que ter o tempo todo um objetivo. Né? Você cumpriu aquele objetivo, passe para o próximo. Né? Eu tô com 60 anos de idade e eu me aposentei, né? Saí do Correio tem 2 anos e nesses 2 anos a minha vida não parou. Por quê? Porque nós temos que estar sempre inventando, buscando algo novo. Não é? Rico eu não vou ficar mais. Dinheiro eu não vou ganhar. O que eu tinha que construir, eu já construí. Então, daqui para frente, quais são os objetivos? Meus objetivos são esses. Cuidar da minha família. Cuidar da neta. Viver a minha netinha, que é a coisa mais linda do mundo. Não é? Uhum. Então, são fases da sua vida, que você tem que viver cada fase da vida. Quando a gente é novo, né, é garoto, nós temos objetivos na vida. Não é? Depois que você constitui sua família, seus objetivos mudam. E agora, nesta fase que nós estamos entrando da vida, são outros objetivos. Eu não tenho mais que trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu não vou ganhar mais. O que eu tinha que ganhar, eu já ganhei. Então, hoje eu tenho a Sofia, né? Que todo dia, quando a gente acorda, o primeiro pensamento nosso é para ela. Né? É ir lá e ver como é que ela está, como é que ela dormiu, passear, brincar com ela, rolar no chão igual a gente rola, né? Fazer cavalinho. A vida começa de novo, são objetivos novos. Né? É ver se a minha filha está bem, se está tudo correndo tranquilo. Certo? Uhum. Porque o que mais nós vamos esperar dessa vida? Nada. Construir, trabalhar para ganhar dinheiro, para ficar rico, não vai resolver minha vida. Não é? A partir do momento em que você deixa de ter esses objetivos, você fala assim, agora eu vou aposentar, eu vou deitar e dormir o dia inteiro. Não vai não, que você vai morrer logo. Você não dura muito tempo. Porque você perde a motivação. E o espírito desencarnado, ele tem que ter essa motivação de querer melhorar, de querer crescer. Uhum. Você vai ter que passar pelos seus momentos difíceis, pelas barreiras que vão sendo colocadas no seu caminho. Graças a Deus que Deus é assim. Muito bem. Quando o estudo é bom, o tempo passa rápido. Nós não vamos concluir hoje, óbvio. Não dá para concluir o capítulo em questão, né, que nós estamos estudando nessa manhã de domingo, sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. A próxima questão 251 vai ficar para o próximo mês, que Kardec formula a seguinte questão: os espíritos são sensíveis à música?
uma resposta muito interessante para todos nós. Só vamos continuar semana que vem, mês que vem, com essa mensagem, com essa obra fantástica, o Livro dos Espíritos. Estamos aqui com o Justino Meirelles, né? Bom dia, abraço para o grande tricolor de coração, Evandro. O Justino Meirelles aí mandando um recado para você, Evandro. Obrigado, meu amigo. E suas considerações finais, parabenizar aqui o Evandro, tricolor, fluminense, feliz da vida. Hoje é tudo alegria, tudo festa. A gente só vai agradecer muito a participação de vocês, né? A colaboração, os envios das mensagens, né? O meu amigo Justino, meu querido Tininho, de tanto tempo a gente é amigo, né? Desde quando eu tinha cabelo preto, né? A gente já convivia, né? Um abração para você, meu amigo. E em especial eu gostaria de mandar aqui um abraço muito grande, muito carinhoso a uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente, sabe? Só pelo Zap. Mas é uma pessoa muito especial no nosso coração, que é a minha querida Ana Maria Zaidan, lá de Minas Gerais, né? Que a gente se conheceu lá no SEV, e agora a gente está criando essa amizade, essa companheirismo tão grande, tá, minha querida Ana Maria? Saiba que fiquei muito feliz com a sua participação aqui, estou vendo seu nomezinho aqui na lista, né? Torcendo para você, eu vou dizer a verdade, você ganhar o livro, quem sabe, né? Mas dizer que você é muito especial, que mora no nosso coração, tá, Ana Maria? E desejo que esse nosso reencontro possa ser muito especial, que você receba essas vibrações carinhosas de paz, de felicidade que a gente envia para você. Assim como a minha querida Lucinha, né? Eu tenho certeza que está acompanhando a gente, e todo mundo mais que acompanhou, que participou conosco, a gente tem que agradecer. E em especial hoje, né? Como é um dia muito diferente para mim, né? Eu queria aqui deixar meu agradecimento muito especial a Deus pela minha netinha, pela minha Sofia, fez 1 aninho ontem, né? Que ela está com muita saúde, muito espertinha, foi uma festa maravilhosa, e agradecer a Deus por ela estar comigo, né? E que eu agora posso sair daqui e ir lá correndo para dar um abraço na minha queridinha. Que Deus abençoe todo mundo e que Jesus possa estar sempre conosco. Até o próximo mês. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.